Ok, pessoal, boa tarde a todos que estão aí se conectando agora conosco nesse workshop virtual. Já estamos aqui prontos para iniciar. Estou junto aqui com meus colegas Eric e Otávio, já vou apresentá-los aí para vocês. Enquanto o pessoal ainda está terminando de se conectar aqui na sala, a gente vai falar um pouquinho. Eu sou Júlio Cunha, sou consultor da EduBrix, que trabalha com a Universidade MV. A Universidade MV é a unidade da MV responsável por entregar, distribuir conhecimento, tanto para colaboradores da MV, mas também para você que é cliente da MV, para você que é do ecossistema de saúde, você que está nos assistindo hoje, mesmo que não seja parte de uma instituição que é cliente da MV, você também pode acessar os conteúdos da Universidade MV. Basta digitar universidademv.com.br, você vai ter acesso lá a um catálogo de cursos. E hoje o nosso tema aqui é falar de pessoas, é falar de aprendizagem voltada para esse tema da sustentabilidade que você está acompanhando durante todo o dia, que é um evento especial da Green Soluções. E esse tema de sustentabilidade ele é muito amplo, tem tudo a ver com comportamento de pessoas, tem a ver também com tecnologia, e esse evento 100% digital, promovido pela Green, tem esse objetivo de trazer vários aspectos sobre o tema de sustentabilidade. Okay? A sustentabilidade ela tem que contemplar não só a questão ambiental, né, mas uma questão cultural, ou seja, as pessoas precisam saber por que elas estão mudando o jeito de fazer as coisas. A meta é eliminar, sempre que possível, o papel do processo, que já é uma grande ajuda para o meio ambiente, mas também melhorar, aumentar a eficiência do consumo de energia, de insumos, de tempo dos nossos clientes, dos pacientes das instituições. E a gente, como Universidade MV, tem ajudado várias instituições a reduzir também esse tempo de aprendizagem para implementar essas práticas de sustentabilidade e no próprio processo de capacitação, onde a Universidade MV também ajuda a eliminar papel, como, por exemplo, listas de presença de treinamento, impressões de certificado, manutenção dos registros de treinamento, avaliações de reação, todo esse processo que gera muito trabalho operacional, consome tempo dos profissionais da área de recursos humanos, de educação corporativa, da própria área de TI, muitas vezes, além de permitir que o treinamento seja feito em qualquer lugar, a qualquer momento, o que gera uma redução do que o pessoal chama de pegada de carbono. Né? Imagina o seu colaborador não precisar se deslocar até a sua instituição para começar a fazer o trabalho de integração, os treinamentos de integração. Imagina que do celular dele, ele pode começar a se capacitar no momento da contratação. Então, isso gera uma economia de tempo, gera uma economia de esforço, e eu não vou ficar falando muito só da Universidade MV, por isso que a gente trouxe o Eric e o Otávio. O Eric é gerente de TI no Hospital IGESP, o Otávio é o CIO da Transmontano Saúde, e eu queria novamente aqui agradecer a presença dos dois nesse evento, agradecer a toda a equipe do marketing corporativo da Green Soluções de Saúde, da MV Sistemas, que está promovendo esse evento, em conjunto, em parceria. E eu queria começar agora, né, perguntando agora, bem-vindos, Eric e Otávio, aproveitem aqui esse evento para compartilhar o conhecimento que vocês têm e também para aprender com a nossa audiência, né, com essas pessoas que estão conectadas. E eu queria, primeiro, começar aí com as apresentações, começando aí pelo Eric, falar um pouco de onde, né, como é que são as coisas aí na tua instituição, o que você faz rapidamente, para a gente começar já com o debate. Boa tarde a todos. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Otávio. Tudo bom? Fico muito feliz pelo convite aí para falar um pouco de sustentabilidade, né? A gente tem 1 hora de evento, é pouco. Se a gente for falar sobre o que a gente pode trazer, mas vamos tentar falar aí pelo menos de algumas experiências, de algumas coisas
que a gente pratica no nosso dia a dia, tanto na parte profissional como na parte pessoal, né? Porque sustentabilidade não seria só para a empresa, para a indústria, para a área hospitalar, para a área de saúde, vai até a sustentabilidade dentro da sua casa mesmo, né? Lá com teus filhos, com a sua esposa e assim por diante, né? Mas meu nome é Eric Zanardo, tá? Sou gerente de TI do Hospital IGESP há 23 anos, sou formado em ciência da computação. E falar um pouquinho do IGESP, o IGESP ele tem aí 65 anos de história, tá? Em 1998, o Grupo Transmontano ele adquiriu o Hospital IGESP e começou sua fase de expansão. Hoje o hospital ele é um hospital geral de médio porte. O perfil dele é um perfil cirúrgico e de alta complexidade. E ainda esse ano a gente vai se tornar uma rede hospitalar com uma unidade na Praia Grande e uma outra unidade em São Paulo. Em 2017, também foi criado a FASIG, que é uma Faculdade de Ciências da Saúde IGESP, né? E o que a gente pode falar um pouco dessa cultura sustentável, tá? Eu considero que a gente tem aí uns 4 pilares que a gente pode falar dentro da área hospitalar, né? Que seria uma arquitetura sustentável, que é um descarte correto do lixo, risco de contaminação e até mesmo o uso de energia, tudo pensando aí para diminuir o impacto ambiental. O descarte de resíduos, né, considerando que o volume desses resíduos dentro de um hospital ele é muito grande, então a gente está falando aí de lixo orgânico, lixo seco e principalmente os resíduos hospitalares, né, propriamente dito. A gente tem aí novas tecnologias, não estou falando aí na área de TI, mas tecnologia como produtos de limpeza biodegradáveis, recolhimento do óleo de cozinha, uso correto do ar-condicionado, substituindo os modelos antigos por modelos novos, né, que seriam novas tecnologias implementadas, instalação de sensor de energia, entre outros fatores, né, que a gente pode dizer aí sobre essas tecnologias novas criadas. E falando-se de impressão de documentos, falando-se um pouco na parte de hospital sem papel, a gente tem aí alguns desafios grandes para implementar, né? Para a gente implementar essa cultura de um hospital sem papel, onde, falando-se aí na parte de prontuário eletrônico, a rotatividade da área assistencial é muito grande, considerando um hospital de corpo clínico aberto, que tem muitos médicos de fora que vêm realizar cirurgias, que é o foco do Hospital IGESP, né? E aí a gente fala sobre certificado digital, alta disponibilidade dos sistemas de prontuário eletrônico, e aí também, por último, a gente pode falar um pouquinho da LGPD que veio para a gente regulamentar, né? Agora, seria isso. Acho que depois a gente pode começar a dar alguns exemplos do dia a dia do hospital, Júlio. Show de bola, Eric. Muito obrigado pela apresentação aí, já pela contextualização inicial, muito legal. Eu vou apresentar para vocês agora o Otávio Caetano, que está com a gente aqui hoje. Otávio, agora eu queria que você falasse um pouquinho aí da tua instituição, da tua história e pode fazer uma introdução aí também, fica à vontade. Legal. Obrigado, Júlio. Boa tarde a todos. Falar de sustentabilidade, falar do Otávio e falar anos de empresa, né? O Grupo Transmontano hoje, ela tem mais de 80 anos, adquiriu o grupo já está ficando muito grande, graças a Deus, conforme o Eric falou. É uma empresa que me deixa muito orgulhoso, né? Falar de vivência organizacional dos últimos tempos aqui com o grupo, a gente está falando em alguns tópicos que é muito interessante, gente. Nós fizemos uma modernização de parte de máquinas com descartes, né, com responsabilidade, tanto na parte social quanto no lixo eletrônico. Por que eu falo na parte social?
porque algumas máquinas serviram para doação para as escolas de Cotia e São Roque, que ajudaram crianças que não tinham esse acesso a ter esse acesso, né? E, inclusive, antes da pandemia, auxiliando eles ao estudo, né? Nós também, o grupo, em seu prédio, né, teve a troca de ar-condicionado por uma economia de energia mais sustentável, né? Se a gente falar de vários tópicos, eu vou falar do vendas online, que hoje a empresa adotou, que antigamente, vamos colocar a seguinte situação: para você adquirir um plano de saúde, você tinha várias fases, papéis, assinaturas, busca, idas e voltas, né? A gente falar de corretor, se deslocava até a casa do possível cliente, né, para colher assinatura, pegar pagamento. E hoje, adotando a questão digital, vendas online, hoje da sua própria casa, você pode adquirir um plano de saúde. Olha quanto tempo, né, você tinha antes, quanto custo se tinha antes, como o Júlio até comentou, do carbono, né? E hoje você, dentro da sua casa, você pode adquirir e ter seus atendimentos aí via tudo digital, né? A empresa também adotou comunicações, boletos, que antigamente era tudo base correio, com custo alto, né? E para cada documento que se imprime, você sabe que é uma árvore que vai e assim sucessivamente, como a estatística fala, né? E que adotou os meios digitais, facilitando todo esse processo, né? Ganhando em custo, ganhando em rapidez, e aí a gente está em cima dessa sustentabilidade. Eu acho que toda empresa do mundo, quando ela nasce, ela já tem que ser sustentável, tem que ser para a humanidade a prestação do serviço, né? Se colocar dessa forma, né, Júlio? Isso é Com muito certeza, Otávio. bacana, muito Muito legal. bacana. Obrigado. Obrigado, Otávio, pela Oh, introdução. Muito legal. Eu vou pedir só uma pausa, porque assim, eu estou vendo todos vocês aí comentando sobre tudo que fizeram, tudo que deu certo, mas agora eu quero fazer o papel aqui um pouco já antecipando o momento das perguntas, né, do público, mas eu queria trazer aqui para o nosso tema da nossa palestra hoje, que é a questão cultural, né? E quando a gente fala de pessoas, a gente sabe que é um item, é um aspecto, é um tripé de qualquer projeto que é sensível. Aí, quando a gente fala de sustentabilidade, de tudo que vocês falaram, eu queria que vocês trouxessem um pouco assim, da onde que foi o maior desafio em relação à cultura, em relação a pessoas, para transformar um mindset, o jeito de fazer das pessoas, né? Quando vocês trabalharam com essas mudanças, quando vocês implementaram essas mudanças. Vou aproveitar que o Otávio estava falando, vou pedir para ele já legal, entrar um pouco nessa questão aí, Otávio. legal, Júlio. Falar da cultura é assim. Você sabe que toda mudança cultural ela é muito difícil, né? Em 2005, nós startamos dentro das unidades da empresa que é a questão do PEP ou prontuário eletrônico, né? Com que depois veio a certificação digital, ganhamos escala, mas essa implantação, você acha que foi colocar uma chave e virar e está tudo certo? Acho que é impossível isso acontecer, né? Essa implantação, ela levou no mínimo 6 meses em cada unidade aqui na operação, e teve pessoas que se adaptaram e pessoas que não se adaptaram ao mecanismo. Teve, na época, pessoas que acabaram não ficando, porque não conseguiu se adaptar. Era um modelo tradicional para um modelo digital. E eu posso falar ainda que a telemedicina, que vem ajudar muito hoje, vem ajudar os nossos associados, nós temos também esse choque cultural, porque dentro da linha dos profissionais, não são todos os profissionais que são aptos ou têm habilidades ou querem mudar, né? Então, quando a gente fala no modelo cultural, a gente encontra também barreiras, que todas as mudanças, nem todo mundo está resiliente a essas mudanças, né? E que é imprescindível que isso aconteça, né? A gente ser resiliente, ter melhorias contínuas
Isso é importantíssimo para a cultura da empresa, né? E que eu posso falar é que assim, a gente ganhou grande escala com essa mudança aqui, tá? Bacana, Isso, Otávio. isso Legal. foi positivo. Vou deixar um pouquinho agora o Eric contar para a gente aí onde é que foi aí mais do lado da prestação, mais, né, de hospital aí, como é que foi a experiência dele nesse sentido aí, como é que todas essas práticas que você comentou, Eric, falando desde a parte de arquitetura, de insumos que não, enfim, que não agridam o meio ambiente, até essa parte de processos mais sustentáveis, como é que foi a tua experiência com relação ao impacto das pessoas nessas mudanças aí? Como o próprio Otávio comentou, né? Mudança cultural, ela não é simplesmente a gente colocar a chave, virar e o processo está implementado e está funcionando, né? Ela leva-se um tempo de maturidade para a gente poder fazer essa implementação, né? Os desafios do lado da parte do hospital, que é da prestação de serviço, por ser, por exemplo, um corpo clínico aberto, a nossa maior dificuldade foi como que a gente vai interagir com os médicos do corpo clínico aberto, que são aqueles médicos que vêm 1, 2 vezes por mês, ou 1 a cada 2, 3 meses, fazer uma cirurgia, e eles vêm, fazem a cirurgia e vão embora, que é o foco da instituição, né, de procedimentos cirúrgicos. Esse foi o nosso maior desafio, e está sendo ainda hoje, na questão de pegar certificados digitais, tirar o certificado digital dele para a gente poder estar tudo dentro da lei, para um hospital sem papel, né? Outra dificuldade que a gente tem também é para a parte de plantonistas, né? Vamos dizer assim, de pronto-socorro, de UTI, que acaba vindo um colega ou outro para poder, como que eu posso dizer, cobrir, né, um outro colega, e esse profissional chega na instituição e não tem um certificado digital. E aí a gente fala, bom, como que eu vou legalizar tudo digitalmente, com prontuário eletrônico, sem ter um certificado digital para seguir a lei? Então, esses são os desafios. Um outro desafio também na parte de back-office que a gente tem seria com as operadoras. Não adianta o prestador querer fazer tudo digital se a operadora também não está pronta para receber digitalmente os documentos, né? Mas, Então, você fala... Desculpa te interromper. Opa. Antes de você continuar falando da operadora, deixa eu só te perguntar Tá. uma coisa ainda sobre Você acha que a questão de corpo médico aberto, né, ou fechado, isso é algo que impacta de forma relevante a implementação de uma cultura, por exemplo, de sustentabilidade, de alguma mudança mais drástica na organização? Na tua opinião, isso influencia muito? Falando-se em prontuário eletrônico, sim, tá? Porque quando você fala que você tem um corpo clínico fechado, por exemplo, os médicos são da casa, então é muito mais fácil fazer treinamentos, você conscientizar, você poder fazer os certificados digitais, tudo bonitinho. Quando você fala de corpo clínico aberto, o profissional, ele vem, se cadastra na instituição, ok, ele se cadastrou, mas ele vem eventualmente realizar uma cirurgia. E aí, para você fazer os treinamentos constantes com essas pessoas, fazer um controle real do certificado, tudo bonitinho, complica um pouco mais. Entendi. Desculpa te Não cortar, tenha dúvida. você estava falando da questão das operadoras, né? Do impacto da operadora. A operadora Isso. tem que estar alinhada com o prestador, né? Acho que Tem era que mais ou estar menos alinhada com... Exatamente, tem que estar alinhada com o prestador. Não adianta nada eu gerar um arquivo eletrônico de faturamento se a operadora na outra ponta ainda solicita que você envie o físico para ela. Tá? Hoje existe ainda no mercado algumas operadoras que ainda solicitam que você mande o físico. Por lei, eles recebem o arquivo eletrônico, que todo mundo sabe, o arquivo XML, só que
eles pedem para você também mandar o físico. Então, você tem que imprimir um monte de documento e ainda direcionar para a parte da operadora. Ok, Eric, obrigado pela contribuição. Vou aproveitar aí que o Otávio acho que mudou até de ambiente aí, mas deve estar ouvindo a gente bem, né, Otávio? Estou Vou ouvindo, perguntar para você, Otávio, se a situação atual, né, de pandemia, enfim, se isso, na sua opinião, né, foi um catalisador, ou seja, foi algo que ajudou algumas mudanças a ocorrerem mais rápido, alguma daquelas que você citou na sua apresentação inicial, seja telemedicina, seja, enfim, você acha que isso acelerou algum processo? Sim, Júlio, a questão da pandemia, se a gente for olhar, ela contribuiu aí, no mínimo, na minha opinião, 5 anos mais cedo. Então, o que era telemedicina, o que não era permitido e o que a gente não tinha autorização de fazer, e de repente, com a pandemia, foi liberado, né, a telemedicina, e de última hora você ter que praticar isso dentro da instituição. É um ganho, ele é sustentável, né? E eu acho que o mundo inteiro ganhou muito em relação à mudança cultural que ocorrer durante os anos, antecipou, ficaram focados, empresas focaram em tecnologia para que isso mudasse de repente, porque se torna um nicho de mercado. Então, a gente acabou ganhando essa escalabilidade com essa mudança cultural muito mais rápido. E os órgãos de regulação também têm que se adaptar a esse processo, né? Tiveram que se adaptar. Então, é uma mudança que veio para ajudar, né? Nessa parte aí de tecnologia, que para nós foi extremamente positivo, tá? Legal. Eric, aí foi, você está enxergando do mesmo jeito também essa questão da cultura? Você acha que foi alavancada, foi um atalho para algumas resistências que você tinha? Foi, eu acho que é como o Otávio falou aí, é uns 5 ou 6 anos aí que a gente antecipou. A gente fez, eu acho que a pandemia, quando ela veio e quando teve que colocar todo mundo em home office para poder trabalhar, quebrou-se muito paradigma, tá? Que tinha assim no passado, e eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar realmente, tá? Facilita muito. Hoje em dia, antigamente, vamos dizer assim, o pessoal eles faziam 2, 3 reuniões, só que você tinha que se deslocar na região, por exemplo, de São Paulo, para ir para um lugar ou outro para fazer reunião, e hoje em dia você, dentro do seu escritório, você faz 5, 6, 7 reuniões, então você ganha muito mais tempo, é muito mais produtivo, é muito mais focado do que você ficar transitando de um lado para o outro. A telemedicina, ela veio, já tentou se implantar no passado, mas por regulações não foi aceita, mas, como o Otávio falou, tiveram que acelerar. Para mim, isso veio para ficar, facilita aí muito o processo, tá? Eu já usei e prefiro usar do que ir em consultório. Claro que tem alguns momentos que você precisa ir, não tenha dúvida, mas eu acho que por uma consulta de rotina, essas coisas do tipo, facilita demais. E isso para tudo, né? Para a parte de tudo, escola, curso em EAD, aula presencial, remota, eu acho que tudo isso mudou bastante. Ô, Júlio, só complementando o que o Eric falou, eu vou te falar do processo anterior à videoconferência. Você, quando tinha que fazer, pegar um resultado de exame, você tinha que se agendar, se deslocar, vir até o médico ia ler, ia ver seus exames, você teria que, se te voltar, já seria uma terceira consulta e assim sucessivamente, né? Com o passo da videoconferência, nós estamos falando que você pode até vir na primeira consulta, ok? Dessa primeira consulta, pode ser
por videoconferência. Se ele identificar que realmente não dá para ter o diagnóstico correto, ele chama para uma consulta presencial, te passam os exames e você vai fazer os exames. Vendo presencial e trazendo os exames, você não precisa, tendo os exames, você não vai precisar retornar. Você pode, com o próprio app, tirar foto dos seus exames e encaminhar para o médico numa teleconsulta. Ou seja, você não se desloca, ele vê o resultado dos seus exames e te fala se está com problema ou não. E Olha o agora ganho disso. eu quero perguntar para vocês o seguinte: como é que foi esse médico que não fazia isso antes? Como é que foi essa transição? O que vocês ouviram? O que vocês sentiram? Como é que vocês trabalharam com aquela turma que eventualmente não conseguiu se adaptar? Como é que foi É, essa parte aí que não deu certo aí? a mudança cultural, veja só, tem médico que realmente, quando você propõe para eles esse novo mercado, né, de fazer a teleconsulta, ele tem médico que fala assim, não é para mim. Já fala, não é para mim. Ele não opta, não faz e não é para ele. Ele já fala isso, né? Agora tem médicos que tentam. Médicos que vão lá, vê o ferramental, tem dificuldade no ferramental, mas tem o esforço, que aí ele opta, e pelo que eu entendi de alguns, ser híbrido. Eu posso atender na teleconsulta, mas no presencial eu não vou deixar de fazer. E agora nós já temos médico que já está na teleconsulta, já optou pela teleconsulta. Então, está bastante híbrido, Julio, está bastante híbrido. Mas a gente tem essa mudança, né, que foi e é muito importante para nós, né? Legal. E Eric, no teu lado aí, você criou alguma estrutura de suporte para esse cara que teve mais dificuldade, para o profissional de saúde que teve dificuldade de fazer essa transição? O que você fez para ajudar esse cara? Então, Júlio, é que assim, aqui no hospital a gente não tem a parte de consultas, né? Por o hospital estar na parte junto, sendo da operadora, o foco de atendimento de consultas, tudo é pelo lado do transmontano, tá? E o hospital, sim, seria só a parte de pronto-socorro, cirurgias e atendimento presencial. Então, isso que o Otávio disse ficou mais voltado para o lado do transmontano que do hospital, tá? O que eu posso dizer para você é que, no meu lado, quando você está implantando prontuário eletrônico, processos dentro do prontuário eletrônico, que você tem que orientar o médico para ele seguir os passos, seguir os protocolos, as coisas do tipo, é a mesma coisa. Tem aqueles que logo de cara já fala, isso não é para mim, não quero usar, e treina minha secretária, por exemplo, que eu já ouvi isso, tá, de médico, você treina minha secretária, que eu dou meu login, minha senha para ela e ela que usa, eu já ouvi isso, tá, e como que a gente tem aqueles que tentam, a gente treina, tira dúvidas, e eles acabam se acostumando com o processo, e tem aqueles que faz de olho fechado, que já está habituado a fazer, né? E isso eu acredito muito que porque não é, quando a gente fala de prontuário eletrônico, a gente não está falando só do Hospital IGESP, ou só do Hospital X, ou só do Hospital Y, né? Todos os hospitais têm prontuário eletrônico, dificilmente hoje em dia não tem. Então, é normal, e isso acaba entrando numa rotina para os médicos, que ele vai para um lugar, ele tem que usar, ele vai para o IGESP, ele tem que usar. Claro que muda uma coisa ou outra, mas é diferente de você estar falando há 10, 12, 15 anos atrás, que não era todos os hospitais que tinham prontuário eletrônico, e aí era um pouco mais difícil fazer essa implementação, né? Vou aproveitar só esse momento aqui para reforçar para a nossa audiência, né, que está conectada aqui com a gente, que vocês podem aproveitar o Eric, o Otávio, e colocarem perguntas para eles responderem aí no final da apresentação, no final do debate. Queria aproveitar e passar mais um item aqui para o Otávio.
que é com relação a essas iniciativas, né, que Transmontano teve e está tendo de caminhar para a sustentabilidade, com relação à questão de arquitetura organizacional, né? O que você destacaria como itens relevantes que estão apoiando o Transmontano para ser sustentável? Primeiro, eu tenho que agradecer à diretoria com visão para isso, viu, Julião? Porque a diretoria não está medindo esforços e atualmente não está medindo investimentos para que isso aconteça, né? E isso gratifica a gente no nosso trabalho, porque é difícil você trabalhar sem ter um respaldo da direção, né? E que acaba direcionando a gente também, a gente dá todo o apoio para que as coisas aconteçam, né? O Grupo Transmontano ele vem crescendo muito, nós estamos falando aí de 2 hospitais no próximo semestre já em funcionamento, né? Pelo menos até o início do ano que vem, isso deve estar acontecendo. E é fenomenal que isso aconteça. Essa arquitetura da instituição é uma associação, tá? E que está apoiando toda essa parte de sustentabilidade que nós estamos falando. Então, eu venho agradecer eles e eu aposto muito que nos próximos anos aí a gente vai crescer muito, vai dar apoio aí para a própria sociedade, dar um atendimento necessário para os nossos clientes, para que eles estejam satisfeitos e, óbvio, sempre na parte humana, que é a nossa parte saúde, né? E com o nosso planeta dando sustentabilidade, tá? Então, parabenizo eles por várias iniciativas aí apoiadas, tá? Nós podemos falar da própria LGPD, que o Eric comentou, se você permitir, que também faz, queira sim, queira não, a lei de proteção de dados é para todos. E é uma mudança cultural. E nós não estamos falando somente do digital, nós estamos falando na nossa vida, dia a dia. Nós, como pessoa física, né? E aquele papel que na portaria ou aqueles dados que pegaram deixaram jogado. Então, nós temos que mudar culturalmente. A informação, antigamente, se guardava o resto da vida. Agora não. Agora eu vou ter o direito a esse esquecimento. Uma coisa que não é na nossa cultura, a gente nunca trabalhou dessa forma. E nós, aqui como país e como lei, nós precisamos mudar essa cultura. E não vai ser uma virada de chave, ele vai ser cotidiano, é que nem formiguinha. Nós vamos procurar mudar, até chegar ao estágio que você é dono do seu CPF, você é dono do seu nome, você é dono dos seus dados sensíveis. Que a sua, isso é importantíssimo. A gente está falando uma mudança mundial que iniciou na parte da Europa e que levou para outros países e que hoje nós somos moderados, mas que a lei está aí e que nos permite a fazer essa mudança, né? Proteger o cidadão. Né? É uma cultura difícil de ser implementada, mas nós vamos, é força de lei. E essa lei, você sabe que ela está ligada à Casa Civil, ou seja, a presidente da República, né? E eu espero que as empresas consigam fazer essas mudanças o mais rápido possível. Ela não veio para dar impacto no negócio ou para matar seu negócio. Ela veio, na realidade, para ajustar uma coisa que se chama privacidade, né? Que às vezes a gente não tem. Se você for falar da lei, se você falar do Facebook, que foram milhões de vazamentos lá e se utilizaram dos perfis para bombardear e ganhar uma eleição, que privacidade é essa? Nós somos objetos, né? Júlio, desculpa se eu estendi, se é isso mesmo, mas Não, assim... é isso. Eu acho que é importante, esse link, né? Porque hoje em dia também, só fazendo um link com o que você acabou de falar, hoje a questão de sustentabilidade ela está muito conectada com governança, né? O meio ambiente, governança,
sustentabilidade são 3 pilares aí de um movimento que se a gente procurar aí na internet vai achar, né, como ESG, que é a sigla em inglês para esses três aspectos. Inclusive estão sendo criadas diretorias de ESG em algumas instituições, né, que estão reunindo essas 3 questões, que é a sustentabilidade, governança e meio ambiente, porque elas estão muito conectadas. Então faz todo sentido o que você comentou, Otávio. Eu vou aproveitar agora e passar para o Eric aqui uma pergunta que, no sentido da prática também. O Otávio, desculpa, comentou sobre o apoio do board, né, que é muito importante para as mudanças acontecerem. E eu queria perguntar para o Eric que dica que ele poderia dar para os pares dele que estão nos assistindo aqui, que estão conectados ou vendo essa gravação, sobre coisas que deram certo nessas mudanças para trazer sustentabilidade, cuidados para tomar, que lições aprendidas que você tem aí? Antes só de falar disso, é só pegar um gancho que o Otávio falou da LGPD, uma coisa rápida, né, que a gente fala de cultura, né? Quando a gente fala que hoje em dia eu não posso mais me preocupar em guardar os dados ao longo dos anos, né? Então, você imagina para um gestor de TI, quando há 2, 3 anos atrás, eu ouço que, não, mas se alguém pedir para eu apagar os dados, eu tenho que apagar. Como assim eu vou apagar os dados, o histórico? É uma mudança cultural até para um gestor de TI, quando a LGPD veio, que há 2, 3 anos você falava assim, não posso perder, eu não vou nunca apagar nenhuma informação para não perder histórico, essas coisas do tipo. Tá? Só para pegar esse gancho. Mas é o que o Otávio falou. Eu acho que, assim, implantar qualquer coisa, sustentabilidade dentro de uma instituição, se você não tiver com a alta gestão do seu lado, fica muito difícil implementar, tá? Eles precisam compreender, eles precisam entender, eles precisam querer implantar e os desafios são muito grandes, tá? A gente tem que ter um corpo clínico, uma diretoria clínica te apoiando, a gente vai encontrar várias dificuldades no meio do caminho, a gente vai encontrar médicos resistentes, a gente vai encontrar enfermeiros resistentes, qualquer profissional resistente, mas se você tiver a alta gestão, tiver o diretor clínico médico, o gerente de enfermagem do seu lado, as coisas vão fluir, tá? Você vai encontrar pedras no meio do caminho, mas você vai conseguir tirá-las e vai conseguir implementar isso. Vou ligar meu microfone aqui. Vou perguntar para o Otávio também aqui, aproveitar nesse bate-bola, assim, se aí na Transmontana, Otávio, essa demanda por atitudes sustentáveis, por ações sustentáveis, colocar a sustentabilidade dentro da estratégia, como que a tua cadeira, como que o CIO ajudou o board a enxergar a importância disso? Você vê, vamos citar o próprio exemplo da videoconferência, tá? Tem vários, mas vamos só colocar a videoconferência. Numa situação que a gente tem mais de 100 mil vidas em jogo e que tem uma pandemia que as pessoas não podem sair de suas casas, a gente tem que se mexer. Falar de saúde numa pandemia é o focal. É assim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, Júlio, quanto na pandemia. Trabalhei e muito. Quando eu falo eu estou falando numa equipe qualificada que eu tenho. Tanto eu, o Eric, temos uma equipe muito boa de se trabalhar. E nós temos que dar esse subsídio, né? Então, nós temos reuniões estratégicas que a gente acaba fazendo e que nessas reuniões estratégicas nós temos o tema e o assunto e lá nós temos que levar as dificuldades, lá nós temos que levar os resultados, lá nós somos cobrados, né? E lá é o que se discute. Então, tendo esse cenário que eu estou falando da pandemia, é uma coisa que veio de imediato e que você tem uma solução e que você não podia atrasar essa solução, porque você tem vidas lá fora e que depende de você,
né? Então, se falar de pandemia com sustentabilidade, com estratégia, a própria organização ela está coesa, ela senta para conversar. Se colocar nos modos operantes, nós estamos falando de um comitê, né? Como você comentou em governança, nós podemos falar que dessas reuniões é um comitê, que a gente leva e a coisa tem que sair, nós somos cobrados, né? E graças a Deus, hoje a gente já está fazendo mais de 15 mil consultas, isso daí de videoconferência, né? Trazendo o resultado aí para a alta gestão, né? Então, que eu posso falar é que a alta gestão está próxima da gente, que a diretoria executiva está próxima da gente, cobrando da gente para esses resultados. E outra, eles não medem esforços de incentivo educacional, fazendo com que os seus gestores, os seus subalternos estudem, evolua, né? Recentemente eu fiz FGV, duas pós-graduação, Master em Tecnologia e Gestão Hospitalar, para que eu dê todo o subsídio para a alta gestão, para a coisa fluir, né? Então, eu volto a dizer, é gratificante quando a gente vê isso acontecer e os resultados aparecer, né? É muito bacana isso daí acontecer, Julião. Legal. Eu imagino que deve ter sido assim, tem que reagir muito rápido, né? Vocês tiveram que reagir muito rápido. E esse indicador do sucesso foi muito fácil de medir, né? Porque não tinha outra forma de operar, né? É isso, aí você fala assim, Júlio, foi do dia para a noite que você fez a videoconferência e começou a funcionar. Foi isso que aconteceu? Não, não foi assim que aconteceu. É assim, toda implantação, todas essas mudanças é com impacto, seja ela positiva ou negativa, porque você pode dar um tiro errado, né? Mas graças a Deus, aqui teve paciência, teve equilíbrio, para que o tiro saísse certo. E hoje a gente está colhendo frutos disso, dessa maturidade, que hoje a gente já fala em maturidade. Mas se você falasse março do ano que vem, do ano passado, você estava falando já no início da pandemia com todo mundo apavorado em casa, né? Abril, maio, junho, era a época do pico, né? E aí você não tem como atender o associado. O que você faz? Chora, né? E a gente teve expertise e de trabalhar junto aí com a alta gestão, com os colegas, e todo mundo junto deu a mão e fomos para frente e conquistamos, né? Hoje a gente colhe esses resultados. Não sei se eu não sei se eu respondi a pergunta, né, que você comentou, mas tá aí a vivência, né? Vou deixar para o nosso público também se manifestar aí no chat, mas eu vou aproveitar a perguntar para o Eric agora sobre o time de TI, aí, sobre a equipe. Como é que você, como líder desse time, Eric, né, mais próximo aí da operação, como é que foi essa mudança dos profissionais de TI para se adaptarem a esses requisitos de sustentabilidade, essas mudanças? Como é que foi essa experiência? Falando um pouco dessa mudança, né, falando-se da pandemia em si, o lado do Otávio foi a parte mais dos associados, que eles não estavam com medo de sair de casa, eles precisavam passar nos médicos, fazer as rotinas, e, para o outro lado meu do hospital, eram os pacientes que não queriam ir para o hospital por causa que estavam com medo por causa da pandemia do Covid, né? Consequentemente, também, a equipe em si, muito receosa, muito com medo de estar indo e atuando também na linha de frente junto com a área assistencial. Tá? Então, assim, a gente como gestor, né, quando eu falo eu e o Otávio, né, também, a gente tinha que parar, pensar muito bem e conversar muito com a equipe, conscientizar muito com a pessoa, com o pessoal, o que a gente tinha que fazer, mostrar para onde a instituição estava querendo chegar, quais eram os benefícios que queria chegar, para a gente poder dar uma tranquilidade para o pessoal da linha de frente poder trabalhar nessa fase crítica que a gente passou aí nesses últimos 2 anos. Tá? Então, era assim,
você não mostrar para a tua equipe que você também está assustado com as mudanças que vêm, entendeu? Você tem que respirar fundo e passar para a tua equipe tranquilidade e falar assim, ó, eu estou aqui, eu estou para te apoiar, eu tenho uma autogestão e apoiando, vamos em frente, vamos implementar que isso tudo vai dar certo. Na tua opinião, Eric, foi mais essa loucura aí de mudanças em função da pandemia? Quanto que foi trabalho de TI e quanto que foi trabalho de cultura da tua equipe junto aos usuários aí? Como é que você colocaria esse percentual aí? Tipo, programa técnico versus suporte comportamental e outras coisas aí. Como é que você colocaria? Eu vou falar para você que eu posso colocar aí 60-40, tá? 40 técnico e 60 comportamental, tá? Eu falo ainda 40 técnico porque, assim, você imagina um hospital que também está tendo que se adaptar, que você começa a estar no alto de uma pandemia, que você precisa criar setores de isolamento que antes você não tinha, e você tinha que criar numa velocidade do mesmo jeito que os pacientes estavam vindo. Então, por isso que eu falo a parte técnica de você ir, correr atrás, para você deixar a linha de frente confortável para realizar o trabalho. E os outros 60 mais comportamental mesmo. Tá? Isso não tenha dúvida, não, que você tinha que ter um pouco de tranquilidade, cabeça, para deixar as pessoas tranquilas também para poder trabalhar. Legal, legal. Gostei dessa... Interessante isso aí. Então, 60% foi trabalho com pessoas, né? É a área de TI, com pessoas. Trabalho de pessoas, né? De gestão de pessoas. Do meu lado aqui, da parte do hospital, sim. Não sei a parte do Otávio, em relação lá, por causa da telemedicina, essas coisas do tipo. Mas aqui eu posso considerar que é um 60-40. E aí você, Otávio, como é que foi do teu lado? Eu consideraria muito próximo também, viu, Júlio? Eu deixaria no mesmo patamar, deixaria. Entendi. E falando agora de pós-pandemia, né? Ou seja, desse novo momento, falando do público, do paciente, né? Da pessoa que está lá ou financiando o plano, ou pagando, ou sendo um dos beneficiários de uma empresa, enfim, a pessoa que usa os serviços de saúde. Como é que você está enxergando, como é que Transmontano está enxergando a preocupação, o nível de preocupação dessas pessoas com questões como sustentabilidade? Como é que você enxerga isso? Você falar de sustentabilidade com o cliente hoje, Júlio, é assim, graças às redes sociais, graças à comunicação ser muito acentuada hoje, né? Porque antigamente você tinha que ler a revista, jornal, tinha que procurar jornaleiro, né? Hoje está na sua frente. Hoje o dado chega na sua frente e você tem que ler, interpretar e ir administrando isso. O que eu quero dizer com isso? O cliente hoje, ele sabe o que quer, né? Ele tem conhecimento, sabe sobre legislação, sabe sobre Código de Defesa do Consumidor, ele já tem uma certa maturidade. Quando a gente fala na área de saúde, pandemia, é muito engraçado, porque realmente você fica com medo de ir para o hospital, porque você não quer pegar um Covid, ponto. Isso foi na minha família e deve ter sido na família de muita gente. Mas, de outro lado, eu também tenho aquelas doenças normais que, no decorrer da vida, você tem, né? E que vai acontecendo. O cliente, primeiro, tem informação, ele não quer ir no hospital para não se contagiar, mas ele tem um certo problema. Por isso que veio a videoconferência, para tentar amenizar esse passo, né? Se eu falar assim, tenho mais de 100 mil vidas e não der atendimento, é muito ruim, porque o seu cliente, à medida que sair a pandemia, ele não vai te pagar mais, ele vai para outro lugar que teve atendimento. Certamente nós tivemos casos que nós tínhamos que fechar em relação aos ambulatoriais, para não ter a presença e para não ter contágio, ponto.
É muito ruim a gente falar isso, né? Mas, de outro lado, nós estamos falando de preservar e cumprir a regulação, a legislação que era pertinente naquele momento. Nós estamos próximo da vacina, nós estamos falando aí que até outubro, novembro, mais tardar, nossa população de 18 para cima vai ter vacinado, pelo menos aqui dentro de São Paulo, que o Grupo Transmontano ele é alguns municípios, incluindo São Paulo Litoral. Então, a gente, pelo menos nossos clientes, vai estar vacinado, né? É isso que a gente preconiza aí da nossa carteira. E eu vou te falar, o nosso cliente em sustentabilidade não é mais leigo. Ele tem e ele cobra da gente. Hoje, uma empresa não ser sustentável, não ter governança, ela vai ser fardada ao fracasso. A gente não vai querer investir em empresa que polui, não vamos querer investir que não traz benefício social, e isso é claro. Para mim é muito bem definido isso, tá, Julião? Entendi, Otávio. E assim, pergunta para vocês dois, né? Com relação à sustentabilidade, talvez o termo sustentabilidade, se a gente fosse fazer uma enquete com a base de clientes dos 100 mil usuários que vocês atendem, talvez nem todos vão saber o significado. Mas fazendo aqui uma hipótese, né? Se a gente exterminasse o vírus de forma definitiva, não tivesse mais esse problema, vocês acham que as pessoas se adaptariam novamente? A gente poderia acabar, por exemplo, com a telemedicina, a gente poderia acabar com o e-commerce, a gente poderia... Como é que... Vou passar a palavra para o Eric, que está quietinho ali. O que você acha, Eric? Isso dá para voltar a ser como era? Como é que você está enxergando isso? Eu vou falar por mim, tá? Eu acho que não volta como era. O pessoal se adaptou nesse e-commerce, nessa telemedicina, nessa videoconferência, e eu acredito que agora para frente a questão é só evoluir e deixar as coisas mais... como que eu posso dizer para você? Corrigir algumas coisas que estão de errado, né? Assim, não acho que volta, não acho que o pessoal vai falar assim, agora que eu estou vacinado, eu nunca mais vou usar uma telemedicina, eu nunca mais vou fazer uma compra no e-commerce, eu vou só comprar, só vou no shopping para fazer uma compra. Eu acho que não. Eu acho que isso veio e veio realmente para ficar. Tá? Da minha parte, concordo com o Eric, em relação a muitas coisas mudaram, né? Tende a voltar? Não. Voltar, não. Mas também totalmente no digital, a gente está falando que pessoas, perfis de pessoas que são diferentes, faixas etárias diferentes, né? Tende a voltar em algum processo. Mas nós não estamos falando na maioria. Nós estamos falando aí que as pessoas vão se reunir, vai ter aniversário, pessoas vão querer presenciais, algumas consultas, mas a videoconferência ela não vai deixar de existir. Eu entendo que ela vai ser um suporte para esse processo lá na frente, né? Como outros negócios deverão ocorrer, ser híbrido, né? Como o home office, por exemplo, para alguns não foram positivos, para outros foram, então vai se tornar mais híbrido o negócio, né? Vai ter um equilíbrio, mas deixar de existir, ficar como estava, eu não acredito que isso vai acontecer. Legal. Gente, eu vou agradecer. Opa, pode falar, Eric. Desculpa te cortar. Não, eu ia só complementar. É isso mesmo que o Otávio falou, assim, é uma questão híbrido, né? Eu acho que as pessoas não voltam o que era, mas também não fica totalmente no online, mas assim, no meio termo vai ficar. Vai prevalecer, né? Vai. Legal. Gente, eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos que estão conectados aqui hoje, incluindo os nossos convidados aí, o Eric e o Otávio, do Grupo IGESP Transmontano, e também reforçar para vocês que a Universidade MV apoia as transformações aí dentro das instituições de saúde através de
capacitações à distância, né? O Grupo IGESP Transmontano é um exemplo disso, tem utilizado muito a Universidade MV aí para capacitar usuários na implementação das soluções da MV, com bastante sucesso, assim como várias instituições de saúde, e reforçar para você que está assistindo esse webinar, que também pode ter o seu processo de integração de novos colaboradores, a capacitação nos sistemas, a capacitação dos próprios conteúdos da instituição dentro do ambiente da Universidade MV. E aí eu vou deixar agora esses minutos finais, começando aqui pelo Eric, para se despedir, e em seguida Otávio. Bom, Júlio, agradeço o convite, espero poder ter contribuído um pouquinho aí nessa 1 hora que a gente bateu um papo, tá? Estou à disposição no que precisar, se caso tiver alguma dúvida, alguma coisa do tipo, pode me acionar. Estou também abrindo o convite, caso queiram vir fazer uma visita aqui na instituição, a gente ver nossos processos, trocar essas figurinhas que a gente tem, porque as dores minha é a dor de outros colegas aí no mercado, todo mundo tem, e vale a pena saber os caminhos para a gente, pelo menos, tentar diminuir o processo, né? Mas as dores são as mesmas, tá? Então, agradeço novamente aí o convite do pessoal da Green e agradeço estar à tarde aí com você, Júlio, e com você aí, Otávio. Ok, Eric. Queria agradecer aí o convite, tá? Júlio, parte aí da Green, MV. Espero ter ajudado aí no processo de compreensão do ambiente aí do Grupo Transmontano. Deixo as portas abertas para quem tiver necessidade, conhecer ou tiver um network, pode me chamar aí no Instagram, no LinkedIn, deixo o canal aberto para vocês, tá? Queria agradecer de coração e espero que eu tenha ajudado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Otávio e Eric, ajudaram, com certeza. É muito bom fazer esse networking, fazer essa troca de ideias. E também a você que está conectado, agradeço a sua participação. Obrigado a toda a equipe da Green, do marketing corporativo da MV, que auxiliou aqui nesse processo. E nos vemos aí nos próximos eventos. Fiquem conectados nas redes sociais para acessar a gravação dessa palestra e os novos conteúdos aí que a MV sempre posta nas redes. Obrigado, pessoal. Legal. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.